penso também o seguinte, eu jamais pararia para assistir a um programa de quem eu não gosto. Eu jamais seguiria alguém que eu não gosto. Uhum. No máximo, se eu estivesse fazendo, sei lá, uma função jornalística ali no exercício da minha profissão, preciso seguir, preciso acompanhar, ou estou fazendo alguma pesquisa acadêmica, alguma coisa do tipo. Uhum. E se assistisse, eu não ia lá ficar perturbando aqueles que estão ali e gostam, sabe? Eu acho que esse é o caminho, a gente precisa aprender isso, e é tão difícil. E aí o problema de a gente ficar nas redes sociais é que às vezes a gente está num clima tão tranquilo, mas a gente acaba se estressando com a presença dos haters. Uhum. Ter esse equilíbrio para não se estressar e não entrar na polêmica que eles querem gerar, porque é o que eles querem gerar, que aí de repente você chega lá e você que vira o vilão. Você vai dizer alguma coisa, ele se faz de vítima, né? São os vitimistas. Que é isso, tal. E aí no ambiente, então, de fé cristã, vai falar, mas e o amor? Que não sei o que, ela vai jogar essa para desconcertar e desancar você. Então, é muito complicado. Essa questão que você falou da fé cristã, muitas pessoas tentam tirar vantagem da fé cristã. Às vezes o cara ele não concorda com o meu argumento, ele já chega falando, mas pastor? Eu falo, filho, você me chama de pastor aqui, né? Mas você não me reconhece como realmente um pastor. Então ele já entra no pessoal. Em vez dele, eu sempre falo nas minhas redes, você tem direito, meus amigos, meus que estão conectados comigo, vocês podem entrar, podem discordar, podem argumentar, mas vamos manter no nível das ideias, não no pessoal, não na minha fé, não no rumo. Pô, vamos discutir as ideias aí. Eu gosto muito de... Eu tenho que me segurar, porque eu gosto, até minha formação em filosofia, quem não gosta de um bom debate, né? Mas eu mantenho no nível das ideias. Vamos discutir, não estou discutindo a pessoa, estou discutindo as ideias. E no embate das ideias, pelo menos no campo filosófico, você tem que destruir a ideia do cara, mas com um bom argumento, dentro das regras. Você não vai meter o dedo dentro do olho, essas coisas não dá. Tem uma regra da luta das ideias. E você pode, mas isso não é possível assim em todos os ambientes, nem com todas as pessoas. Elas não estão preparadas para esse embate de ideias. Então, por isso eu acho que essa conversa nossa é muito legal, porque está falando desses desafios que a gente tem. Agora eu vou jogar uma coisa para vocês aí, ainda nesse tema. Por exemplo, pode ser que a gente interprete um divergente como um hater. Às vezes a gente está fragilizado, o cara faz um comentário que é apenas divergente, ou ele é um trollador, trolladores, né? Me identifiquei demais, viu? Acho que eu tenho esse chamado de ser trollador, de entrar e zoar. Às vezes ele entra para brincar, ou entra para divergir, ou entra para jogar um salzinho naquela conversa. E porque nós, né? Nós estamos fragilizados do lado de cá, às vezes já machucados, a gente gera uma alergia, a gente pensa, não, esse cara é hater. Pode acontecer isso? O que vocês acham? Tem alguma experiência que vocês passaram? Bem, eu tenho várias, né? Eu vivo a experiência diariamente no Facebook. Hoje em dia menos que antes, porque eu tenho me ausentado mais, evitado temas polêmicos, mas eu acho bem interessante trazer aqui uma questão em relação ao hater, que é a gente nunca perder a perspectiva de que o hater é uma pessoa. Uhum. A gente, às vezes, constrói de novo, né, essa imagem de que o hater não ama, de que o hater não tem família, de que o hater isso e aquilo, mas muitas vezes nós, não vou dizer, talvez nós que já entendemos algumas questões, mas pessoas normais, comuns, vão ter momentos de comportamento hater sim, né? E aí eu queria trazer um outro aspecto do porquê que alguém se comporta dessa forma, que eu acredito que tem a ver com a temática que fere aquela pessoa. Então, por exemplo, eu, Micaela, resolvo falar da fé cristã na internet, né? Falo de quem é Cristo e tal. E, de repente, esbarra comigo alguém que teve uma profunda ferida em relação a Cristo. Ele não tem nada de pessoal comigo, mas eu, naquele momento, sou a personificação daquele tema que lhe causa dor. Então, ele vai, por imaturidade emocional, por não saber lidar com aquela dor, qual é a forma dele se defender? É atacando, né? A pessoa ferida fere. E se ele não sabe gerenciar aquelas emoções, se ele não sabe lidar com aquilo que causa dor nele, qual é a forma dele reagir? Tentando me ferir, tentando, de alguma forma, brigar contra aquilo que incomoda ele. E aí ele vai se manter presente porque ele abraçou aquela causa de lutar contra aquilo que é o objeto de fúria, de dor, enfim. E aí, às vezes, a pessoa não entende, mas por que o fulano me persegue?
não é pessoal, né? Eu, como professora, muitas vezes tinha alunos que me atacavam, né? E eu sofria profundamente no início da minha carreira, porque eu pensava, cara, por que ele não gosta de mim? Eu tento ser tão legal, né? Durante a minha aula. Até que eu entendi que o problema de alguns alunos não era comigo, era com a figura de autoridade que o professor representa. Ele tinha um problema com figuras de autoridade. Então, por mais que eu fizesse ou deixasse de fazer, ele ia bater de frente comigo. E quando a gente começa a entender isso e tentar se colocar no exercício de qual é a necessidade que essa pessoa tem, essa pessoa que está me atacando, essa pessoa que está me agredindo, que está agindo de uma forma inadequada, qual é a necessidade que ele tem que eu não estou suprindo? Ou o que eu estou causando? Qual é o sentimento que eu estou gerando nela? Por que eu gero esse sentimento nela? E aí, se eu tentar algum tipo de comunicação, claro que no caso de haters, é difícil nas redes sociais, assim, um hater pontual ali que aparece, eu talvez não consiga isso, mas aquele que se faz presente, sempre, constante. Por que ele permanece ali, né? Será que é por conta da questão que o Marcos trouxe? Acho que tem isso sim, mas talvez seja uma oportunidade de, se a gente exercitar essa comunicação não violenta, eu poder ser resposta para ele, eu poder ajudar de alguma forma a contribuir nessa dor, né? Só que para isso eu vou ter que... uma caminhada, né? É um processo que eu vou ter que saber lidar com tudo isso. Então, eu queria trazer aqui a importância de pensar que o outro que fere, ele de alguma forma encontrou essa maneira de elaborar essa dor. E ele vai fazer isso para aliviar aquela dor que está dentro dele. É um jeito burro, mas é um jeito, infelizmente, muito mais comum do que a gente esperaria que fosse. Micaela, você está trazendo um princípio aí, né? Para a gente amar o inimigo, é isso? Com certeza. Olha, eu não sei se... Marco, você está vendo os comentários? Se alguém comentar aí, vocês quiserem. Eu não estou vendo, os comentários não estão saindo para mim aqui, mas vocês podem interagir aí. Se o Naldo também ele pedir para voltar, não sei se ele teve alguma situação lá, mas ele pode... Aí você vai me ajudando aí nesse processo. As pessoas estão entrando, mandando beijinho, coraçãozinho, mas... as pessoas entrarem. Ok, beleza. Eu não estou vendo comentários subindo aqui, tá congelado os comentários aqui para mim. Mas muito legal. Agora, Micaela, eu vou dar um retorno para você. Eu acredito, por exemplo, quando a gente fala dos haters, eles são um grupo muito específico, porque há pessoas que eles podem ter uma atitude agressiva em relação ao assunto, mas o haters, pelo menos no meu conceito, é aquele que não ama nada. Qualquer assunto ele vai ser negativo. Eu entendo a sua postura, assim, e também acredito nisso, nessa questão da gente conseguir achar uma brecha para plantar uma semente ali, mas ele está fechado. Ele não é apenas uma pessoa que é frustrada com uma área da vida. E a gente entende isso, né? Alguém teve um problema com uma situação social, familiar, então cria aquele mecanismo de defesa. Mas há aqueles que realmente eles estão para semear ódio, eles estão procurando e às vezes até de forma ilegal, né? Até eles procuram, gerando assim, fake news, criando situações de prejuízo, de risco de vida. Esse que eu considero hater, no meu conceito, né? Os outros, ele pode ter uma atitude desagradável, uma atitude de hater, mas ele não é, na verdade. Ele tem as suas... Ele é um ser humano que tem o que gosta, que não gosta e reage diferente. Eu só, assim, na minha mente, né? O que você acha, Marcos? É por aí ou não? Acho que a Micaela quer falar. Quer falar, Micaela? Eu só acho que, assim, alguns temas, como, por exemplo, essa polarização política que nós vivemos hoje, né? Ele acaba aflorando o comportamento de determinadas pessoas, e muitas pessoas... desse perfil hater. Assim, e, na verdade, é em relação a esse tema que elas se comportam dessa forma. Sim. E, no mais, elas são pessoas super comuns, quer dizer, que aparentemente não combinam com essa terceira figura aí que o Naldo trouxe, né? É uma terceira personificação dessa pessoa que aparece aí na rede social quando o tema é aquele, né? Hoje mesmo eu vi já que você pediu para gente trazer histórias, hoje eu vi eu sigo um canal que é de frases de crianças. Eu amo essas pérolas infantis. E aí tinha uma história de uma menininha de 2 anos que perguntava: mãe, eu tenho que fazer alguma coisa com o braço direito ou com o braço errado? E aí começaram a brincar. E aquilo deu uma polêmica nos comentários, porque a pessoa associou o braço errado à esquerda, e a esquerda trouxe para o político. E, gente, era uma frase de criança, quer dizer...
Só que são pessoas que estão ali curtindo frase de criança, que muitas vezes são pessoas comuns, mas naquele momento se comportam, bloqueiam, fazem um monte de coisa que a gente vai analisar qual é o perfil de um hater, tá tudo ali no que ela faz em relação àquele assunto. Mas daí quando vai ver os outros assuntos que ela aborda, é uma pessoa super de paz, que fala de amor, que fala de Deus, que fala de outras coisas que a gente conviveria numa boa com ela se o assunto política não viesse à tona, por exemplo. Não, legal. Marcos, você quer reagir ou você quer que eu entre no próximo tópico que envolve essa questão da mosca na sopa? Reagir, por favor. Reagir não, apenas um comentário. Algumas observações, de repente. O ambiente das redes é um ambiente tóxico, que é um termo muito usado, né, em voga, tóxico. E tudo que é tóxico não é bom. É um ambiente abusivo. E aqui vai um conselho de um cara que é jornalista e comunicador, hein? Quem puder ficar longe das redes, fique. Você vai encontrar mais paz, certamente. Todas as vezes que eu fiz isso, fiquei off, a cabeça relaxou mais, eu fiz outras coisas, coisas que estavam ali procrastinadas foram feitas. A vida off é muito mais legal do que a vida on. E eu confesso que, embora faça uso desse ferramental todo que a tecnologia me proporciona, e eu gosto, mas eu tenho saudades de uma época pretérita, pré-internetiana. Então, quem conseguir ficar longe das redes, parabéns, seja feliz. Ah, mas é impossível. Não, não é não. Eu conheço pessoas assim. E elas estão muito bem, obrigado. Quem não puder ficar longe, porque precisa, por alguma razão, mas conseguir, eu tenho, entre aspas, inveja dessas pessoas. Por exemplo, elas têm um perfil no Instagram, mas elas vão uma vez na semana dar uma conferida, ou duas no máximo. Melhor. Quanto menos tempo nas redes, menos dor de cabeça. Porque você, às vezes, não posta nada, mas você lê tanta coisa. E aí, esses dias, eu postei uma tirinha, 2 personagens, né? O Sigmund e o Freud. E um deles, então, diz assim: como posso manter a esperança no mundo atual? Aí o outro responde: é só você nunca ler os comentários da internet. Eu costumo dizer que os comentários é o melhor que nós temos na internet e o pior que nós temos na internet. E quando você vai ler, e nós temos algo, né, parece um comichão que nos impulsiona a ler, nossa, é de desanimar, é de tirar a esperança mesmo. Então, quando você vai aos chats de programas, eu citei um, por exemplo, você encontra os haters em abundância. E é difícil você não ficar incomodado com aquilo. Aquilo te perturba, aquilo tira a paz. Tem que ser muito cristão mesmo, piedoso, para segurar a onda. Porque dá vontade de dizer algumas verdades. Bom, outra coisa que é importante. As pessoas estão confundindo, por exemplo, vou dar um exemplo. Opinião com ciência. Colocando no mesmo patamar, no mesmo nível. É a pós-verdade. E aí é abusar da minha inteligência, ou ridicularizar a minha inteligência, por exemplo, acreditar que a Terra é plana. Não dá. Sinceramente, não dá. Então, a opinião é opinião. Parte do achismo, do seu ponto de vista, do que você viu, do que você leu, sei lá. Ciência é outra coisa. Ciência não é achismo. Há experimentos, há pesquisa, há verificações, pessoas que são especialistas, que passaram debruçados anos sobre aquilo. Não é uma coisa assim, não, mas eu não concordo, eu acho que não é assim. Então as pessoas estão brigando nas redes, por exemplo, porque elas querem confundir opinião com algo que é factual. As pessoas não querem respeitar mais fatos históricos, fatos científicos, elas querem equiparar as coisas. Então, como que a gente vai lidar com um ambiente desse? A gente pira. Pira completamente. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E as pessoas não querem aceitar aquilo que é um fato histórico, aquilo que é um fato científico. E elas partem para a briga. Eu já vivi muitas experiências que me trouxeram muita tristeza nas redes sociais. Assim como muitas que trouxeram alegrias, amigos que chegam e ficam, que se tornam amigos e se provam amigos, mas eu já vi pessoas que pareciam grandes amigos dizerem coisas tão pesadas a mim, simplesmente porque eu estava lá na minha, não dizendo a elas,
mas escrevendo algo que era opinativo, e elas chegaram sem dó nem piedade alguma. Por isso que eu perguntei provocativamente no início, são mesmo amigos? Ou são apenas seguidores? Porque se são amigos até a hora que eu discordo delas, essa amizade está posta em xeque. Porque amigo pode divergir. Aliás, por falar em divergência, já que esse Acho tema que, inclusive, a gente precisa divergir, né? A amizade, ela é recheada, ela é sai da bolha, né? quando existe divergências. A gente sai da bolha. Se eu morasse sozinho, eu ia fugir de casa, eu ia me aguentar. Pessoas que não estão emocionalmente amadurecidas, por mais intelectuais que sejam, e a idade também não leva isso em consideração, elas muitas vezes não sabem lidar com a divergência. Elas são amigas enquanto não há divergência. Uhum. E aí, às vezes, a gente se pega surpreso com pessoas queridas, justamente porque muitas vezes tem um alto intelecto, tem uma idade avançada, mas não tem essa maturidade emocional para lidar com o momento de divergência. E acabam agindo de uma forma totalmente diferente do que nós agiríamos. E toda decepção que a gente tem com o outro é sempre por quê? Porque a gente espera do outro um comportamento que a gente teria. E esse é o nosso grande erro, né? A gente não deveria ter essa expectativa. Quando a gente se esvazia, e é um exercício difícil, dessa expectativa de o outro agir como eu agiria, a gente não vai se decepcionar. Quer dizer, o outro não vai causar tanto espanto assim. Né? Porque o outro é o outro, né? O outro não vai necessariamente fazer as coisas do jeito que a gente faria. Olha, uma coisa que eu queria colocar, Marcos, aí Sim, nesse, claro. aliás, uma não, duas, né? Pastor é assim, você pede para orar e ele prega. Então, primeiro é que a inteligência, as redes sociais, elas estão sendo cada vez mais monitoradas, elas estão sendo mais programadas por inteligências artificiais. E elas estão nos treinando. Né? A inteligência humana está sendo treinada. Então, eles estão nos separando. Por quê? Porque na separação você ouve o que você gosta de ouvir. E no ouvir o que você gosta, você se torna um consumidor inconsciente. Eles vão te apresentar uma coisa e você fala, é isso mesmo. Então, já existem filmes, documentários sobre isso. A gente precisa estar atento a isso. As redes estão nos treinando a não conseguir lidar com a divergência, com o que pensa diferente da gente. Né? Então, isso é algo que está acontecendo. Né? Se o vendedor, antigamente, né, no pessoal, ele usava técnicas de venda, hoje, as técnicas de venda são usadas por uma máquina que pode trabalhar o tempo todo e está nos monitorando o tempo todo. Né? O que eu gosto, o que eu vejo, o que eu não vejo. Então, uma das estratégias que eu uso é manter pessoas que pensam diferente de mim, que fazem com que eu exercite a paciência, porque eu quero continuar com esse exercício, né, de conseguir conviver com o diferente. Eu não quero ser hipnotizado pela máquina e só ouvir o que eu quero ouvir. Eu quero ouvir o que eu não quero ouvir para poder meu cérebro continuar vivo, criativo e adaptável a realidades diferentes. Uma outra coisa que eu acho também, porque nós temos uma abundância de amigos, nós achamos que podemos perdê-los. Então, quando você é na infância, você tinha ali na sua rua 5 amigos, você não saía brigando com 5 amigos, porque se os 5 amigos, você perder 5 amigos, poxa, eu vou ficar sem amigo. Então, você tinha um cuidado em preservar essa amizade. Hoje, a gente tem tantos contatos que você acha, esse amigo não é mais valioso, não é mais importante, eu tenho outros, eu tenho uma reserva de amigos. Mas, na verdade, nós temos poucos amigos. Nós temos muita gente conectada. Mas amigos, e às vezes porque a gente tem intimidade com a pessoa, a gente pensa que intimidade ela é permissão para você esculachar, né? Permissão para você falar o que pensa, permissão para você ser grosso. Não é permissão, né, Márcio? Como você colocou entrar e fazer xixi no sofá. Não é, pelo contrário. A gente tem que ter... E a gente nunca sabe, né? Qual é o amigo que eu vou precisar? Qual é o contato que eu vou precisar? Em qual momento Deus pode usar esse amigo para cuidar de mim? Olha, em vários momentos da minha história, eu contei com pessoas que eu tinha contato pela internet, porque eu entrei em contato com ela e falei, olha, eu preciso dessa informação, eu preciso desse apoio, e eu recebi, porque eu mantive essa relação positiva. Então, é algo que eu queria colocar aí. Não é porque a gente tem muitos amigos, a gente pode desprezar as pessoas, pode maltratar as pessoas, porque a gente tem uma reserva de amigos. Uma hora a reserva acaba, né?
Verdade. Ó, você A tinha divergência... nos comentários, o pastor Heber Mesquita está parabenizando pelo encontro inspirador. Legal. Pastor Heber foi o responsável por eu estar aqui, viu, gente? Eu estava quietinho aqui na minha casa, tranquilo. Eu, Romo, vamos fazer uma live aqui no Instagram. Eu falei, não, vamos fazer, não, vamos uma segunda-feira. Falei, uma segunda-feira, tudo bem, vamos falar sobre alegria, né? No início da pandemia, a gente fez... Aí eu fiquei com ele, acho que uns 2 meses fazendo lives com ele. Então ele é o meu pai da internet, é ele que me gerou aqui nessa lives. A divergência é sempre bem-vinda. A discordância que não. Porque discordar é ter um coração, se pensarmos etimologicamente, que bate diferente. E aí concordar é muito mais interessante, porque você tem o mesmo coração. Eu sou daqueles que preferem concordar sempre, só que não dá. Uhum. E eu tenho opinião, e eu manifesto as minhas opiniões. E sou veemente muitas vezes. E aí é inevitável, de repente, o conflito. Por exemplo, eu me lembro aqui de um grande amigo. Amigo porque já foi um cara que me ajudou em alguns momentos, assim como eu já o ajudei. Mas naquele momento tenso de 2018, eleitoral, aliás, nunca mais deixou de ser tenso de 2018 para cá no país aqui. Eu postando alguma coisa lá que não necessariamente o atingia, mas ele se sentiu atingido, ele é de extrema direita. E olha que eu não sou de esquerda, eu apenas não sou de direita, nem esquerda nem direita, mas eu fiz o meu comentário com liberdade. Ele me chamou de babaca na rede social. Isso dói, porque eu não estava atingindo a ele. Então, quando eu digo assim, como que a gente vai lidar com isso? E eu lembro que eu vim às lágrimas naquele dia. E eu procurei ali no Messenger, no privado, conversamos, tal. A gente acabou se distanciando um pouco, não apenas por causa da pandemia, tá tudo tranquilo, mas assim, muito resistente a qualquer tipo de opinião que não seja dentro daquele espectro no qual ele crê. Então, assim como essa, eu tenho outras histórias, algumas até mais agudas, mais confrontadoras, sem estar fazendo nada. Porque parece que alguns temas são, de fato, proibidos. Parece que você não pode comentar. E nessa questão política, olha, no período do Luiz Inácio eu falei, no período da Dilma eu falei, no período do Temer eu falei, no período do Bolsonaro eu falei e falo. Ou seja, é um compromisso com a minha consciência, com a verdade daquilo que eu observo e percebo, sem levantar bandeiras ideológicas, sem querer atacar a um ou outro, aquilo que não se coaduna com o que eu creio, com o que é a minha experiência como cidadão, ou aquilo que atinge ao que eu percebo como educador, ou como jornalista, e sobretudo como cristão, que é a lente pela qual eu vejo todas as coisas, eu me sinto em liberdade, sem agredir ninguém, de expor o que eu penso. E aí é inevitável que venham pedras. Agora, a gente às vezes espera que a pedra venha de alguém que a gente ama, que a gente ajudou, que a gente ouviu, que a gente aconselhou, que a gente abençoou, e sem você criar nenhum problema com os posts dele, que são dele, eu estou falando mais representando uma coletividade, que são muitas vezes, sim, agressivos. E às vezes a gente tem que filtrar e passa direto pela agressividade alheia, mas quando você faz um comentário, só porque não concordou, você recebe uma pancada. Olha, eu vou contar uma outra história. Aqui nos stories do Instagram. Você veja que para uma pessoa olhar os seus stories, ela precisa realmente estar querendo ver o que você está postando, porque é diferente quando você faz uma publicação, que vai passar para ela, querendo ou não. Nos stories, não. É aquele lugar mais reservado, é o âmago ali, né? Da casa, aquele espaço onde você vai porque você quer, você clica lá. E aí eu lembro que no início da pandemia, março de 2020, portanto, ninguém ainda sabia de nada o que estava acontecendo. O Brasil, a gente vai ter que parar 15 dias, aquela coisa toda. E eu manifestei alguma preocupação. Gente, como vai ser isso? Parar tudo? Escrevi uma coisa assim, apenas uma indagação do tipo. Até porque eu estava preocupado com o meu pai, que trabalhava em uma empresa de ônibus, hoje já não trabalha mais. Eu não sou filhinho de papai, não nasci em berço de ouro. Então, preocupado com a dinâmica da vida dele, como empregado ali. E, de repente, uma jovem, a quem eu ouvi tantas vezes, a quem eu ajudei tantas vezes nos seus conflitos,
chegou assim de modo abrupto nos stories, disse: a sua posição é bolsonarista, você faz um discurso parecido com o bolsonarismo. Doeu, porque quem me conhece sabe que eu não me identifico com nenhum tipo de ideologia vinda do bolsonarismo. E ela sabia disso. Mas tudo bem, a gente passa. Tento conversar ali com ela, mostrei a razão de eu ter dito aquilo, estava preocupado com a situação, com meu pai, enfim. A conversa vai e ela diz o seguinte: eu te reputava por uma pessoa mais inteligente. Ela me chama de burro, em outras palavras, né? Dói, né? Dói, porque uma pessoa coloca em xeque a sua inteligência. Essa pessoa que foi ajudada tantas vezes, que eu tive que ouvir tantos áudios, com choro, pelos desafios de ser mãe solo, pelos problemas familiares. Eu a conheci há alguns anos numa página, quando ela estava pedindo ajuda, eu fui o primeiro a chegar. E aí a pessoa põe em xeque a sua história, a sua biografia, a sua trajetória. Né? Eu não gosto de dizer isso, que parece vaidoso, longe de mim, eu abomino vaidade. Mas eu sou alguém que, pela graça de Deus, tenho 3 graduações em instituições federais. Eu tenho um histórico. Os meus professores, muitos deles, são escritores, são pessoas que estão toda hora na TV, numa mesa redonda, e todos eles eu tive total intimidade e me adoravam nas pesquisas, me enalteciam. Eu sou professor há mais de 15 anos, eu tenho uma história. Então alguém diz assim: você não é tão inteligente simplesmente porque não concordou com aquela situação? Eu estava preocupado com a quarentena, até quando será, como será esse processo? Então, assim, quando eu estou desde o início levantando essa bandeira de que até onde há amizade nesse processo das redes sociais, é que você pode dizer algo não ofensivo, você está fazendo uma indagação de modo muito mais reservado nos seus stories e pode, de repente, receber uma pancada inesperada. Eu teria outras histórias para contar. Marco, você colocou uma coisa interessante, né? Porque independente do que você fala, você pode levar pedradas. E pedradas, as que mais doem, são de pessoas que estão mais próximas, né? Quanto mais próximo, mais força vem a pedrada. Isso é sem sombra de dúvida. Uma coisa eu percebi: se você sabe interpretar bem o texto, você sofre também, né? Porque você interpretou a frase, você interpretou muito bem o que a menina quis falar. Se você não interpretasse, não sei, nem entendi o que ela quis dizer. Mas só para quebrar um pouquinho o clima, né? Sabe Realmente, qual é o problema? Da gente que vai a fundo na questão das palavras, né? É que muitas vezes quem disse não tem a dimensão do que está dizendo. Exatamente. Olha, mas essa jovem para quem ouve pode ser totalmente diferente da despretensão de quem falou. Sabe qual é interessante? É que são, no caso aí, 2 pessoas intelectualmente preparadas. Mas não emocionalmente? Não são pessoas, emocionalmente não, certamente. Mas que disseram querendo dizer o que disseram. No caso da jovem, foi embora, virou as costas virtualmente, nunca mais voltou. Mas, assim, eu ainda disse assim: poxa, que Deus nos preserve da Covid, a nós, nossa família, nem visualizou. Mas está todo mundo perdoado. Todo mundo comigo já está perdoado. Onde errar? Está todo mundo perdoado, né? Não tem nenhum problema a pessoa retornar: poxa, Marcos, eu disse uma besteira, está tudo certo. Esse que é o desafio da vida cristã, né? Você abençoar os que maldizem, orar pelos que perseguem, está tudo certo. Agora, sem essa fé que nos alicerça, isso é impossível, é inviável. Joia demais. Gente, é o seguinte: a minha próxima provocação, aliás, na verdade, o Naldo ia, né, colocar a provocação dele, mas ele deve ter... Por onde anda o Naldo? Por onde anda? Por onde anda o Naldo? Não sei o que aconteceu. Ele está fazendo shows, né? Com a pandemia, ele não está fazendo shows, não está dando para atuar. Ele mudou de estação, né? Ele é DJ e mudou de estação, deixou a gente aqui. Mas eu vou fazer uma proposta para vocês, para a gente fazer uma outra live falando sobre esse tema, porque esse tema vai dar bastante tempo, né? Que é justamente a mosca na sopa. A política como mosca na sopa. Por que a política partidária é tão problemática nas redes sociais? Por que na minha percepção, as ciências políticas são da área de humanas?
mas aparentemente nas redes sociais elas se tornaram da área de exatas, né? É a única verdade, é aquilo e pronto, e o resto é todo mundo excluído. Eu acredito que a gente precisa falar sobre isso. É uma coisa que a gente está enlatando, e coisa enlatada, mal resolvida, vai explodir em algum momento. Então, acho que é uma temática muito interessante, mas eu queria ter um tempo, né, e energia para a gente começar novamente e falar sobre essa questão da política nas redes sociais e por que é problemática essa questão dos absolutos, né? Por que as pessoas estão tão absolutas assim? Por que as pessoas estão fazendo como fizeram com o Marcos, né? Estragando uma história de relacionamento, de sentimento, de ajuda mútua, por causa de uma opinião, de uma interpretação de uma opinião que estava relacionada a uma questão partidária e política. Né? Assim e nesse caso, me colocando num grupo do qual eu não pertenço. Exatamente, uma interpretação errada ainda, né? Se colocou. E olha que coisa interessante é que, até onde eu entendo, as questões políticas são temporárias, né? Normalmente os políticos são eleitos e depois mudam, vão mudando, mas a vida continua. A vida, nossos amigos, eles vão permanecer durante mais tempo do que os políticos no poder. Então, eu queria propor para vocês isso, mas eu queria... Eu sei que a gente não vai falar de política, mas deixa eu só fazer um comentário. Aqui no Brasil, as coisas estão assim. Você está assistindo a uma live, por exemplo, sobre rock and roll, aí alguém, de repente, vai lá e escreve assim no comentário, Bolsonaro 22. Aí vem o outro lá, Lula livre. Alguma coisa de pronto, a política está estabelecida. O assunto pode ser física quântica. Vão tratar o tema, e aí o digladiar-se é muito comum. Todos os dias, o tempo todo. Não tem o exemplo das frases de crianças? Quer dizer, quer um tema mais importante que esse? Não, uma coisa assim, os gregos foram que, talvez, né, foram que sistematizaram a política que a gente conhece hoje, né, a democracia e tudo. Mesmo na sociedade, aqueles que criaram a política, existia arte, existia esporte, existia filosofia. Política não era a principal coisa. A política convivia dentro de outras coisas. Os gregos, eles iam para o teatro, eles iam para as arenas, eles iam para os lugares de debate. Por que a gente colocou a política dentro, no altar das nossas vidas? Isso é uma temática que a gente pode conversar. Mas eu queria terminar esse momento o seguinte, deixando vocês darem as palavras finais, né? E também fazendo aí, mostrando seus contatos, o que você faz, onde pode te encontrar aqui nas redes sociais, né? E eu acredito que vocês são pessoas que estão contribuindo. Marcos, não fica muito longe das redes sociais, não. Essa parte eu discordei, viu? Discordar é ruim, mas eu discordei. Nós precisamos de você aqui, meu brother. A luz precisa estar onde tem trevas, e a gente precisa de você aqui. Você é sal, você não é sal grosso, não. Você é sal, então nós precisamos de você aqui. Então, eu vou deixar vocês, cada um, fazer finalizar e fazer a sua propaganda. Onde você está nas redes, o que você faz, o que você gostaria que as pessoas reagissem aí e respondessem aos projetos que vocês têm. Quem vai ser o primeiro? Micaela. Primeiras damas. Então tá. Então, foi um prazer imenso, né, poder estar aqui. Nem sei há quanto tempo a gente está aqui conversando, não deve ser pouco. Obrigada a quem acompanhou. E é sempre um prazer trazer, de alguma forma, um debate saudável, aí, temas edificantes para a vida das pessoas, né? Num lugar que muitas vezes é tão tóxico, né? Poder trazer aí um tema que possa ajudar aí a virar chaves, a ter insights aí diferentes para a sua vida melhorar, seus relacionamentos melhorar. A ideia é essa. Acho que nós três aqui concordamos com essa visão de que a gente quer somar, né? Quer multiplicar o amor, quer passar aquilo que a gente acredita que tem a ver com Cristo, que tem a ver com Jesus na vida das pessoas, não em termos religiosos, né? De bandeira denominacional ou religiosa, mas o amor, né? O amor que precisa prevalecer, inclusive nas redes sociais. Amém. Nos nossos comentários, nos mais nossos coraçãozinho, posts. Mais coraçãozinho, gente. É verdade. Eu fico triste que o coraçãozinho é cinza, devia ser vermelhinho, coloridinho, né? Porque acho que a vida tem que ser mais colorida. Alguém vai implicar com você, porque essa história de coração vermelho aí, ó. Não é vermelho, pode ser várias cores. Aí vão achar que eu estou levantando a bandeira gay. Ai, como é difícil, né? As simbologias são sempre bem... Comunista. Enfim,
Eu sou, como o Romo apresentou lá no início, eu sou professora universitária. Eu estou com 3 perfis no Instagram. Cada um para trazer uma área que me interessa. Eu sou a multipotencial, aí falo de várias coisas. Então, eu tenho o perfil para minha pesquisa, que é o Nealin, que eu abri agora com o meu orientando. Tem um perfil que é o meu pessoal, que eu uso para as questões de linguagem, de texto acadêmico, de pesquisa que eu estou trazendo aqui aos poucos, configurando nesse formato. E tem um perfil que é o da Missão Asa, que é o trabalho que eu desenvolvo de alinhamento emocional e espiritual, principalmente focado nas mulheres, mas tem muitos seguidores ali também que contribuem, que acabam sendo abençoados com certeza. É isso, gente. Querendo... Não, todo lugar que existe algo que beneficia as mulheres, os homens têm que estar lá, né? Pra não mulher... Aqui nos Estados Unidos tem uma frase que diz: esposa feliz, marido feliz, né? Então tem que estar lá apoiando qualquer projeto que cuide aí das mulheres, dos homens e de todos. Sem querer provocar, mas essa sua afirmação geraria polêmica em alguns contextos. Com certeza. Tudo gera polêmica hoje. O meu Delon, que eu acredito que seja pastor, está dizendo: muito boa conversa, parabéns, Deus abençoe vocês. Enfim, obrigado. Neu Delon é pastor e psicólogo, né? Ele diretor de um seminário, do seminário Kairos, lá em Governador Valadares. Gente boa demais. Seus amigos são gente boa, cara. Tem uns haters aí, mas eu não dou moral para eles, não. Considerações finais, é isso? Isso. Bem, dizem que o fato de a gente ter hater é Como é que é? A garantia, não, a confirmação de que você está dando certo, né? Está fluindo. A Alessandra disse que essa afirmação que você fez aí na sua casa não será polêmica. Ok, tá vendo? Que bom, né? Happy wife, happy life. Gente, prazer enorme foi estar com vocês. Senti saudade aqui, falta do Naldo nos minutos finais da nossa live. Na verdade, a gente caminha para 2 horas de live, não é isso? Isso. Eu disse que não conseguiríamos fazer em 1 hora. E faltou assunto, hein? Faltou história para eu contar. Mas eu não sei se o Romo vai avisar, mas ele disse para eu lembrar a ele, então vou me lembrar que na quarta-feira nós teremos uma outra live sobre esse tema, não é isso? Isso. Quer comentar? Posso. Nós vamos continuar, gente, conversando sobre isso, os desafios nas redes sociais, agora com um foco bem voltado para cristãos, né? Como cristãos, como nós devemos reagir a toda essa situação. Hoje a gente tentou dar um foco geral, que antes de ser cristão, nós somos humanos, né? Nós nascemos humanos, depois nos tornamos cristãos. E agora, com Cristo na nossa vida, com os princípios do reino, como a gente deve reagir? Nós vamos ter uma convidada, o Naldo não vai poder participar, mas nós teremos aí uma convidada, ou mais um também, para confirmar. Ela é doutora em educação, uma pessoa sensacional, vai estar está com a gente, a Célia Costa. E também aí a Micaela, né? O Marcos Florentino, pessoas espetaculares. A gente vai fazer isso no YouTube, no canal Eclesia Tech. Eclesia EKKLESIA. Tech. TCH. Ok? Inclusive, hoje também, nós vamos liberar daqui a pouco uma entrevista que o jornalista Marcos Florentino fez com o DJ Naldo, falando justamente sobre música eletrônica, a evolução da música. Foi uma entrevista que eles fizeram, né, durante a nossa conferência de 2020, e nós vamos republicar lá. Então vale a pena, um bate-papo super maneiro, vai estar lá na eclesia.tech, né? Você pode procurar no YouTube lá, Eclesia Tech, você vai encontrar o nosso canal. E o nosso papo de quarta é às 19 horas. Então você pediu para eu me apresentar aqui, né, falar sobre as minhas redes. Olha, eu não estou mais no Facebook já há um tempo, quase 1 ano. Não estou sentindo falta, confesso a vocês. E eu era um cara muito frequente ali, eu publicava todos os dias uma série de textos sobre vários assuntos, mas eu estou longe. Tenho um perfil para gerenciar a página da banda. Eu tenho uma banda de jazz, chama-se King James, e aí tem o perfil aqui no Instagram, o canal no YouTube, a página no Facebook.
Mas eu voltei ao Twitter recentemente. E lá sim eu posto um pouco do que eu creio, do que eu penso, do que eu sinto, do que eu observo sobre política, fé, religião, sociedade, etc. O arroba é Fala Florentino. Vamos ver se eu fico por lá por muito tempo. Eu gosto do Twitter, mas é um lugar também... É um lugar deserto muitas vezes, né? Como passarinho, você fica ali piando sozinho ali, no deserto. Se você não é uma celebridade, você não tem muitos seguidores, mas enfim, eu acho um espaço terapêutico, porque escrever é catarse, né? É terapia. Então, Fala Florentino lá no Twitter. E aqui eu não sou como a Micaela, não tem 3 perfis no Instagram, apenas esse aqui, onde eu tenho feito muitas lives. Dei um tempo, assim, com aquela quantidade absurda de lives, né? Houve semanas de ter lives todos os dias. Eu sei que eu estava contabilizando aí mais ou menos, das que eu fui convidado e daquelas que eu abri, já passam 60, né? Então são muitas lives. No próximo domingo eu farei uma assim, com tema livre de perguntas e respostas. Ontem eu fiz uma live de oração, eu nunca tinha feito nesse período. Oramos pelo nosso país, pelo mundo, pelas nossas famílias, toda essa questão da pandemia que nos aflige nesse tempo. Então eu tenho feito muitas lives aqui. Nem sempre publico, assim, com a regularidade com a qual eu publicava no Facebook. Mas, além das lives, eu publiquei aqui também as declamações de poemas que eu gosto. Que estão no meu podcast poético, Que Tal Poesia, lá no Spotify. Mas estão aqui também no Instagram, para quem não tem acesso ao Spotify. E é isso, né? Você já me apresentou, disse que eu sou jornalista, professor. Sempre trabalhei com mentoria espiritual e cristã já há muitos anos. E sou um cara que ama escrever. E que, assim, quero reunir todo o material já escrito, desde as reflexões e artigos, passando especialmente pela poesia, pela crônica, e publicar isso em algum momento. É um grande prazer para mim. Joia, demais, gente. Que privilégio estar com vocês. Que papo muito maneiro. É a prova de que nós podemos fazer dessas redes antissociais, redes super sociais, super produtivas, super amigáveis. Um momento em que a gente pode conversar. Eu sempre falo, eu faço live para conversar com as pessoas, e pessoas super interessantes, pessoas super inteligentes, pessoas que têm uma jornada de vida tremenda e podem contribuir. Eu já falei isso para o Marcos, que é como eu acender uma fogueira para a gente sentar e a gente conversar sobre assuntos. Quem estiver de fora e quiser ouvir, participar, seja bem-vindo. Mas se ninguém tiver, eu estou aqui. A minha existência é a coisa mais importante, as pessoas que Deus coloca no meu caminho. E essa live foi tão assim, produtiva, mesmo a gente não indo para lá, para a questão da espiritualidade, que eu senti muito Deus em nós aqui. Essa capacidade de a gente conversar, de a gente trocar experiência, de a gente discordar, de a gente amar um ao outro e até ter proposta para a gente amar os haters. Gente, isso é divino e Deus precisa estar aí nas nossas redes, né? Então, gente, muito obrigado. Foi muito bom estar conversando com vocês. Galera, não se esqueça, a gente vai continuar essa conversa na próxima quarta, dia 31, às 19 horas aí no Brasil, 3 horas da tarde aqui na Califórnia, no YouTube, na Eclesia Tech. Valeu? Muito obrigado, gente. Foi bom demais, viu? Deus abençoe.